Bom dia, boa tarde, boa noite. Olá, estamos começando mais um Canalhas Cast. Eu sou o Fabrício e um dos meus filmes preferidos é o Clube da Luta. Eu sou o Everton e pra mim cinema argentino é melhor que o cinema brasileiro. Eu sou o Raul e acho que Jamaica Abaixo de Zero é o manifesto de uma geração. Eu sou o Bruno e o filme que eu mais assisti foi o Tenacious D. Isso aí, mais um aqui Canalhas Cast. Hoje nós trazemos aqui para entrevistar o professor Raul Lanari. Valeu, galera. Raul, fala um pouquinho aí pra gente, passa o lápis. O lápis? E fala aí o que você come, onde dorme, onde vive. Cara, olha, eu sou nascido em 1982, a década perdida, em São Paulo. Mudei para Belo Horizonte na década de 90, a década marcada por Raimundos, né, toda aquela coisa crocante do rock nacional. Comecei a fazer história na UFMG em 2002, terminei só em 2007. Fiz o mestrado entre 2008 e 2010 e estou terminando o meu doutorado. Se tudo der certo, no mês que vem, viro doutor e posso receitar alguns remédios. O que come é onde vive, né? Moro aqui em Belo Horizonte, no bairro Floresta, e como de tudo um pouco, desde que dentro de pratos fundos. Isso é importante, é uma característica bem legal dos pratos. São os pratos que mais me apetecem. São os mais gostosos, mais saborosos mesmo. Com certeza, né? A gente ia perguntar qual que é seu filme preferido, né? Mas você já falou, eu Jamaica Abaixo de Zero. Isso. E antes da gente falar então aqui um pouquinho do projeto, fala aí o porquê que é o Jamaica Abaixo de Zero. Cara, Jamaica Abaixo de Zero, ele é um libelo contra os preconceitos. Imaginem vocês, aqueles jamaicanos, tocadores de reggae, se aventuram a tentar o trenó no gelo. Isso é uma subversão dos valores. Então imagine, aqueles 4 jamaicanos, ninguém dava nada por eles, mas eles perseveraram, e eles contaram não apenas com a própria capacidade, mas com um toque sobrenatural, o famoso ovo da sorte, vocês se lembram? Tem que soprar o ovo. Que soprar, rapaz? Tem que dar um beijo, né? Tem que dar um beijo no ovinho, né? Então esse filme, ele me marcou muito, porque ele mostra, ele é assim, o recado que uma geração dá para o mundo: liberte-se das amarras, você sempre é capaz. Profundo. Isso aí. E por que a gente está falando de filme aqui? No primeiro programa, né, a gente trouxe o Wellington para falar de quadrinhos, e a nossa proposta aqui no Canalhas Cast é falar de história, mas trazendo outras coisas aí para dialogando com temáticas, né? Sim, para dialogar aí com essa temática. E o Raul está aqui por quê? Porque ele tem um projeto que é... Projeto de cinema, sala de aula. Não, vocês estão errados. Vocês estão errados, o projeto se chama A Sala de Cinema como Sala de Aula. Pensar a educação a partir da 7ª arte. Lindo título. Nossa, é um título até que pode fazer uma tese só com o título, né? Ah, não chega, não. Tese não. Tese a gente tem só uma na vida e a melhor hora é quando acaba. Né? Mas é um projeto que a gente... Quem começou esse projeto? Eu e o meu colega professor Locke. A gente começou esse projeto agora em setembro. Ele era para ter começado no finalzinho de agosto, mas a gente precisou de fazer alguns ajustes. Então ele começou agora na primeira semana de setembro, e a gente pretende apresentar alguns filmes que nós julgamos, digamos assim, significativos para discutir o papel do professor, mas também para discutir diferentes formas de utilização do cinema dentro da sala de aula. Não só pelo professor de história, né, mas uma perspectiva mais ampliada com os alunos da pedagogia, da letras, da matemática, para que o cinema ele não seja só uma ilustração das aulas, mas que ele seja um recurso didático efetivo, né, problematizável. Então nós começamos em setembro, e a ideia é que a gente tenha pelo menos uma apresentação de filme por mês, seguida de um debate. Então começamos agora com A Onda, um filme alemão de 2009, que fala sobre uma sala de aula que tem que fazer um trabalho sobre autocracia, movimentos autoritários, e o professor se propõe a organizar um movimento desse lá dentro. Então, esse papel do professor ele passa a ser discutido através de um filme de cinema. Vamos passar também outros filmes como Entre os Muros da Escola, um filme francês que trabalha com o papel do professor diante do multiculturalismo. E nos últimos 2 encontros a gente vai trabalhar curtas e outros formatos do cinema, que não só aquela narrativa de longa duração, para ver como o professor pode se apropriar de múltiplos produtos cinematográficos e veiculá-los dentro da sala de aula. Então vamos trabalhar com o curta Ilha das Flores, do Jorge Furtado, um curta famosíssimo, sensacional. Vamos trabalhar com alguns filmes do projeto Vídeo nas Aldeias,
para ver essas leituras indígenas do uso da tecnologia para afirmar identidades. E, por fim, vamos trabalhar com os filmes, os curtas, os registros audiovisuais produzidos pelo projeto Favela e Sair daqui de Belo Horizonte. Então, o objetivo é trabalhar múltiplos produtos cinematográficos e ver, primeiro, como a gente pode refletir sobre educação e depois, como a gente pode usá-los no cotidiano da sala de aula. E uma coisa interessante que foi falada, né, nessa primeira sessão do filme A Onda, na verdade, antes, né, de passar o filme, foi até falado pelo professor Locke, e eu queria que você dialogasse um pouquinho sobre isso, é a questão do filme ser histórico. E como é que você vai trabalhar isso nesses filmes? Bom, as vertentes mais recentes da historiografia, principalmente depois da História Nova, né, ou da Nova História, né, que surge depois da década de 60, 70 e propõe uma ampliação gigantesca do escopo documental para o historiador. Dentro dessa perspectiva, a gente pode ver o filme como um filme histórico em pelo menos 3 vias. A primeira é o filme, seja ele de longa duração, ou curta duração, ou um documentário, né, um filme que adota uma temática histórica. Como exemplo disso, a gente pode citar aqui 1492, a Conquista do Paraíso, a gente pode citar Danton, a gente pode citar Carlota Joaquina, a gente pode citar Mauá. Então é uma análise, digamos, interna do filme, da narrativa e da história que ele conta. Essa história é histórica, digamos assim, né? É um tema histórico. Uma segunda vertente dessa análise do filme como sempre um produto histórico é relacionar o filme ao seu contexto de produção. Quais são as questões do presente histórico em que o filme foi elaborado que implicam em recursos narrativos, escolha de temáticas, conformação de personagens, né? E num terceiro sentido, eu acho que é interessante pensar o filme, o cinema, como fruto de um aprimoramento técnico. Então, também dá para pensar os múltiplos recursos cinematográficos como a interação entre homem e máquina, ou, na verdade, a mobilização da técnica pelo homem para produzir interpretações. Então, podemos, pelo menos essas 3 vias de análise, pensar o filme como objeto histórico. Sim, e você falou aí dessa primeira, né, do filme se tratar sobre uma temática histórica. Eu venho pesquisando um pouco sobre a questão das imagens. E tem-se hoje em dia, muitos professores usam, né, imagens e filmes em sala de aula, só que eles podem cair na pegadinha daquela falsa, da ilusão da inovação, que você traz esses novos métodos, né, para a sala de aula, essas novas estratégias de ensino. No caso da imagem, você traz no livro didático já tem, mas como uma ilustração muitas vezes, e isso acaba cortando muito o potencial daquele tipo de documento. Então eu queria que você falasse um pouquinho também como é que você vai trabalhar esses filmes, para ir para alguns professores que estiverem ouvindo, né, e quiserem adaptar essa ideia para a sala de aula. Queria que você comentasse um pouco sobre isso. Legal. Primeiro, acho interessante a gente pensar que o cinema já não é uma fonte histórica tão nova assim. A nova história já propunha a utilização do cinema. O cinema existe desde o fim do século XIX. Então, acho que ele não é uma fonte nova, mas a gente o trata como uma fonte nova porque ele ainda não é explorado dentro de todas as suas virtualidades, como você bem pontuou. Então, vamos pegar um caso específico. O caso do filme A Onda. O filme A Onda ele foi produzido na Alemanha no ano de 2009 e ele fala sobre as tensões do multiculturalismo alemão. A sala de aula representada no filme ela é composta por pessoas muito diferentes. Alemães, mas alemães de várias ascendências. Há um alemão descendente de turcos. Há alemães mais e menos brancos. Então, essa tensão dentro da sala de aula, que fratura as antigas identidades existentes, levam a uma reflexão baseada no sentido de falta. Tanto que a maioria dos alunos representados pelo filme mostram que é uma necessidade de uma integração em algo maior. Esse algo maior é apresentado pelo professor numa aula de projeto de ensino, projetos integrados, em que eles vão falar sobre autocracia, sobre regimes autoritários.
E o professor escolhe uma estratégia de aproximação com o tema, no mínimo perigosa, no mínimo. Ele pergunta para a turma e fala, então vocês acham que não é possível a existência de um regime autocrático hoje em dia de novo? E aí então ele começa a lidar com a turma de forma autocrática, a transformar a turma em um grupo fechado, homogêneo, solidário, e a turma embarca. Ou seja, em um contexto alemão do início dos anos 2000, que passa por uma modificação profunda na sociedade, marcada pelo quê? Pela chegada dos imigrantes ou dos descendentes de imigrantes ou dos alemães nascidos em outros lugares, esse confronto se torna algo problemático para a Alemanha. E o filme traz esse questionamento. Então não é só a narrativa do filme. A gente tem que entender o contexto mais amplo em que ele foi produzido. Você está querendo dizer, por exemplo, que o tempo presente afeta diretamente na escrita do filme, né? Com certeza. Estrutura do porque filme. o diretor, ele não tem uma ideia. Uhum. Ele tem uma ideia em algum espaço-tempo. Essa ideia, ela é socialmente enraizada. Ela participa dos dilemas de um tempo, de uma geração. Então, o diretor de cinema ou o autor do roteiro não tira a ideia do nada. Ou os estúdios financiam. Os estúdios também não financiam qualquer filme. Uhum. Então, A Onda é um filme europeu que foi financiado por estúdios. Por quê? Porque esses estúdios viram, primeiro, uma oportunidade comercial. E segundo, um tema relevante de sua época, que renderia público. Então, o cinema ele não é meramente uma narrativa. Ele é um produto cultural de configurações sociais específicas. Então, cada filme que a gente vê pode ser remetido a um contexto de produção. E muitas vezes esse contexto de produção ele ajuda dentro da sala de aula. A Onda, por exemplo, pode servir para o professor da aula de contemporaneidade. Carlota Joaquina pode servir para dar aula de colônia, mas pode servir para dar aula de república também. Mauá foi um filme que fala sobre um dos grandes liberais brasileiros, produzido em 1999, no início do segundo governo de Fernando Henrique Cardoso, um governo de viés liberal. Então, esse corte mais profundo nos filmes permite que a gente faça o diálogo entre épocas históricas distintas, a época em que o filme se refere e a época em que o filme foi produzido. Essa análise ela é muito mais profunda do que a mera análise da narrativa. Até nos filmes que não, como você tinha começado a falar, essa diferenciação dos filmes que tratam um fato histórico e os filmes que, apesar de não tratar esses fatos históricos, também são históricos. Sim. A gente pode ver isso assim como o Elito fez, né? Ver em filmes que são pouquíssimos ou nunca tratados enquanto temática histórica. Um exemplo que me vem à cabeça é até o próprio Star Wars. Eu lendo uns tempos atrás a biografia do Star Wars, foi recém-lançado, e ele falando, aí o George Lucas, o escritor do filme, ele contando sobre como o Star Wars tem muito do seu imaginário sobre a Segunda Guerra, entende? Sim. Então, diretamente um fato histórico influenciou a escrita desse filme. Star Wars fala sobre política. Sim, diretamente, totalmente. Então, esses filmes não nascem do nada. Mesmo os que são filmes de ficção ou de ficção científica, Blade Runner. Blade Runner é uma grande projeção sobre o futuro. Eu uso em sala de aula com os meus alunos de introdução aos estudos históricos, logo no comecinho da disciplina, quando a gente começa a discutir a ideia de tempo histórico, de irreversibilidade do tempo, ou seja, o que passou, passou, não volta mais. Eu uso com o pessoal do primeiro período De Volta para o Futuro. Filmes que a princípio são bobos ou bestas, mas que nós conseguimos problematizar assuntos interessantes. Imagina se a gente tivesse o DeLorean. A gente conseguiria reverter essa incapacidade de recuperar o passado como materialidade. A história seria um campo diferente. Ela não seria um campo interpretativo de vestígios. Ela poderia reproduzir a história voltando a ela. Mas nós não temos o DeLorean. Eu me senti mal aqui agora porque você fez toda essa visão aí. Se tivéssemos o DeLorean, eu só consegui pensar no almanac. O cara é ganancioso. Mas uma coisa interessante aí que você falou da metodologia de levar esses filmes para a sala de aula. Uma coisa muito importante
essa discussão que o filme gera. Porque aqui eu vou dar um exemplo de como é que era quando eu assistia os filmes no ensino médio e ensino fundamental. O professor levava a gente para a sala de vídeo, assistir o filme e no máximo era uma resenha do filme valendo nota, não tinha essa roda de discussão. 2 filmes que eu lembro que teve isso, que eu acho que poderia gerar mais discussão ali, era o Pearl Harbor, que eu assisti 2 vezes inclusive, com ilustração, e o filme Preciosa, super legal, que gera também toda uma discussão social ali. Então, dentro dessa metodologia de levar o cinema para a sala de aula, tem que se pensar também qual discussão que vai fazer dele, né? Bom, eu acho que a gente não pode cair no perigo, que na verdade não é um perigo, é uma comodidade, de usar o filme na aula para não ter que preparar a aula. Porque o filme ele é uma narrativa de pequena, média ou curta duração que a gente pode, utilizando, ganhar um tempinho dentro da aula e poder ficar calado, sentar, tomar uma aguinha. Não é essa a ideia que se deve ter para usar um filme em sala de aula. Porque senão ele vira uma bengala. O filme não é uma bengala. O filme ele nos faz pensar. Quando a gente vê um filme, isso nos faz matutar sobre determinado assunto. E apresentar isso para os outros é o quê? É construir uma narrativa conjuntamente. E essa narrativa, na verdade, vão ser várias narrativas. Então é interessante abrir o filme para discussão, porque abrindo para discussão, essas diferenças entre as narrativas, elas mostram o quê? Que as pessoas são diferentes e as apropriações são diferentes. E para uma sala de aula mais cidadã, a gente tem que aprender não a tolerar as interpretações diferentes, mas a valorizá-las como diferentes. Elas podem não ser as nossas, mas elas são diferentes e por isso legítimas, porque a nossa é legítima. Então o debate é essencial, porque senão o filme vira uma mera bengala do professor. Nessa ideia de usar o filme enquanto ilustração, tem o perigo do professor deixar o filme correr de forma com que, para os alunos, esse filme se torne uma ilustração da verdade histórica. Com certeza. E aí, isso sem nenhum tipo de reflexão, é extremamente perigoso, né? Vai passar o Bastardos Inglórios para os meninos e eles vão achar que eles mataram o Hitler ali dentro do cinema. Spoiler, desculpa. Ainda mais quando são filmes que têm um tom sarcástico, que é necessário, que eles fazem necessário um conhecimento prévio, porque isso acontece. Há filmes que necessitam, que eles demandam um conhecimento prévio do espectador. E é preciso que o professor saiba dosar isso. Como o caso que o Fabrício falou aqui é muito interessante. Passar o Bastardos Inglórios com a turma de Pé Primário, vai sambar a cabeça dos meninos. Então há um bom senso do professor, tanto para não usar filme como uma bengala, uma mera ilustração para ganhar o tempinho na sala de aula e poder falar menos, mas também há o bom senso do professor de ver que há filmes mais específicos para cada fase, né, da educação. E além disso, esse bom senso leva também o professor a fazer essa análise mais profunda que a gente está conversando aqui, de tratar o filme como fonte. Ele não vai ser a verdade, ele é uma leitura como existem várias. A leitura cinematográfica, a leitura pictórica, iconográfica, as leituras existentes na música, as interpretações, leituras existentes na documentação oficial ou nos outros tipos de documentação não oficiais. A gente estuda que todo documento é um monumento. Jacques Legoff fala que todo documento é um monumento, no sentido de que todo documento é uma construção da sua época. As pessoas produzem registros culturais, mas apenas com as ferramentas que lhes estão disponíveis. Eu estou parafraseando, adaptando o velho barbudo Karl Marx para o cinema. Os homens eles mudam a história, eles produzem, mas eles só produzem com aquilo que está ao alcance das suas mãos e mentes. Então, o professor que se dispõe a pensar o filme como resultado de uma reflexão, ele deve, assim, necessariamente partir para além da narrativa. É importante como essas interpretações de um filme, elas são modificadas dependente do tempo onde que elas ocorrem. Com certeza. Então, se o filme é assistido hoje no contexto por exemplo, atual, ela leva uma reflexão. Esse mesmo filme sendo assistido 10 anos atrás, 10 anos daqui para frente, elas geram outras interpretações devido ao tempo que você está vivendo, né? O filme não muda. Sim. Mas a sociedade muda.
Então não há como esse filme não mudar na sua acepção, digamos assim, social. Ele vai mudar porque as perguntas que serão feitas pelos espectadores vão mudar com o tempo. Então, um exemplo que eu acho super legal e um exemplo muito contemporâneo, que eu acho que rola de apresentar aqui, e que está no olho do furacão. Aquários. Aquários foi lançado semana passada, envolto num clima extremamente marcado pelo processo de impeachment da presidenta ou ex-presidenta Dilma Rousseff. Os atores, o diretor, toda a equipe técnica, quando foi ao Festival de Cannes, mostrou a sua indignação. Eles exibiram cartazes lá do golpe e tudo. Isso levou com que o filme fosse interpretado dentro dessas discussões do impeachment. Mas é possível outras interpretações. Então eu não vou ser spoiler do filme, mas é um filme que se passa em Recife. Então dá para analisar questões urbanas de Recife em Aquários, não necessariamente dentro de um clima de Fora Temer. Provavelmente daqui a algum tempo, Aquários vai ser revisitado. E ele pode ser revisitado de várias maneiras, seja tendo em vista o impeachment, e a opinião pode mudar, porque o governo do Michel Temer, o ilegítimo, pode ser bom. E se o governo for bom? A história que vai se escrever sobre esse governo ilegítimo vai ser outra. Ao mesmo tempo, essa questão social ou sociopolítica brasileira pode passar. E o que vai restar de Aquários? Uma narrativa sobre Recife dos anos 2010. Então, não dá para garantir que Aquários vai ser visto daqui para sempre como o filme do Fora Temer. Não dá para garantir isso. É muito provável que isso não aconteça, que Aquários mude, mesmo continuando o mesmo filme. É mesmo filme bom ou mesmo filme ruim? Aí tá da visão de cada um. Cinematograficamente é um filme bom. Engraçado, eu quando saí do cinema, eu saí mal do cinema, porque há várias mensagens em Aquários. Eu acho que é interessante ao ouvinte deste nobre podcast de canalhas, que esteja interessado em ver canalhas, né? Que esteja interessado em ver canalhas e Aquários, é importante que o espectador esteja aberto a esses múltiplos sentidos do filme. Porque há uma narrativa principal que fala de um apartamento, da moradora desse apartamento, mas há vários elementos simbólicos ali. E esses elementos simbólicos eles falam de uma geração. Então é interessante ver o destino dessa geração através do filme Aquários. E mesmo sem dar spoiler, eu falo, eu não saí bem do cinema, eu saí desconfortável do cinema. Porque é uma mensagem que ela traz esperança, mas ao mesmo tempo ela traz algumas verdades sobre uma geração, sobre determinados setores dos espectros políticos brasileiros. É um filme muito interessante nesse sentido. Eu recomendo às pessoas que contrariem Reinaldo Azevedo. Você vê, né? O cara é tão ruim que eu até erro o nome dele. Vocês estão escutando esse podcast, vocês não precisam nem lembrar do nome desse cara, tá? Mas ele falou pra galera não ir, aí a galera foi. Então vocês podem esquecer a análise deste Pulha e irem ver Aquários. Acho que vocês vão gostar, ou não. Ainda falando sobre Aquários, essa semana sai, né? O Aquários está envolto nessas discussões todas de política e tal. E você também falou sobre o financiamento dos filmes. Então, todo filme que é produzido precisa de um financiamento. Aquários é financiado pela Globo Filmes. E fez esse viés político. Isso pode atrapalhar na produção de um filme futuro ou os que estão por aí? Olha, poder pode, sempre pode. Em primeiro lugar, os filmes que precisam de financiamento são os filmes que entram no circuito comercial, digamos assim. Hoje em dia, acho que é muito louco a gente pensar que o que antigamente se falava de uma câmera na mão e uma ideia na cabeça, né, daquela ideia do cinema novo, hoje em dia a gente não tem nem na câmera. Aquela câmera Super 8 ou câmeras no ombro, assim, não. Hoje em dia você pega o celular, você pode produzir um vídeo no celular. Conheço grupos musicais que só fazem seus videoclipes via celular. Então, hoje em dia, não necessariamente você precisa de um grande financiamento para fazer um filme. Agora, esses filmes que entram no circuito comercial, geralmente são financiados. E aí há várias formas de financiamento, desde a lei do audiovisual, que é feita ela é regulada pela ANSIN, é uma agência reguladora nacional do cinema.
desde dos editais, as leis de incentivo municipal, estadual, tem a Lei Rouanet também. Famosa. Que o pessoal acha que é para ficar financiando grandes artistas. Não, o cinema ele bebe muito na fonte da Lei Rouanet, e não só grandes filmes de cartaz, ou o que a galera fala, né, os diretores de esquerda, não. Há muitos filmes de diretores, não digo de direita, essa dualidade também, esquerda e direita, também está enchendo o saco, né? Sim. Mas há muitos filmes de diretores não identificados com o governo de esquerda, digamos assim, que são financiados pela Lei Rouanet. O mercado musical, ele é todo viabilizado. O mercado musical, quando eu estou falando, não estou falando de Cláudia Leite, Ivete Sangalo, estou falando das bandas menores. Ele é todo viabilizado via Lei Rouanet. O mercado cinematográfico também. Então, as formas de financiamento são muitas. Quando se recorre a um financiamento privado, como no caso lá de Aquários, que ele é distribuído pela Globo Filmes e tudo, há outros financiamentos que não só o da Globo Filmes, né? Isso implica o quê? Em pressões que o diretor sofre na realização, na conformação da sua narrativa. Isso não é uma regra. Há financiadores que concedem maior liberdade e financiadores que concedem menor liberdade. Agora, é interessante analisar essa ligação entre o mercado cinematográfico, a indústria cinematográfica e os filmes. A gente pode pegar, por exemplo, o Hollywood e a profusão de filmes sobre o nazismo ou o massacre dos judeus, o Holocausto. Hollywood tem um grande financiamento de judeus, dos banqueiros judeus. Então esse tema, ele é um tema caro aos financiadores, ao passo que também é uma ferida ainda aberta nos Estados Unidos, que tem uma comunidade judaica muito grande, inclusive de fugidos do nazismo. Então, ao mesmo tempo em que o Holocausto é um tema sempre presente, né, porque os judeus eles não esquecem, não querem esquecer, não vão esquecer, também é um ramo cinematográfico explorável. Então, é interessante ver que, volta e meia, esses filmes sobre o nazismo e sobre o Holocausto aparecem. Por quê? Podemos explicar isso, claro que não só através dessa explicação, mas podemos explicar isso pensando nos financiadores judeus da indústria de Hollywood. Eu acredito que até se fizermos uma pesquisa nas escolas, chegaríamos talvez à conclusão de que um dos filmes das temáticas que são mais usados dentro da sala de aula com esse trabalho com o cinema são os filmes de Segunda e Primeira Guerra. Sim, com certeza, porque além de se referirem a um processo, a um período histórico que está na cabeça e nos corações de muitas comunidades no mundo, há toda uma literatura de guerra, há todo um imaginário de guerra que faz com que esses filmes tenham uma permeabilidade social muito grande. Então, só voltando, você no início falou sobre os filmes que vão ser aplicados no projeto, aqui na faculdade. Então eu queria que você falasse mais sobre a escolha desses filmes. Você citou cada um, pincelou um pouco sobre o que cada um fala, então eu quero que você fale mais sobre eles. Só para lembrar, foi exibido recentemente A Onda, já foi passado, mas ainda serão exibidos Entre os Muros da Escola, filme francês de 2009, o Ilha das Flores, né, do Brasil, de 1989, e ainda alguns curtas do projeto Vídeo nas Aldeias, né, de 2008. E também tem os curtas do projeto Favela É Isso Aí, que é aqui de Belo Horizonte, de 2013. Então, eu quero que você fale também pra gente um pouco sobre a escolha desses filmes, por quê e como que vai ser abordado, apesar de como vai ser abordada a discussão. Na hora, a gente sempre... É cheio de emoções, né? né? Bom, os dois primeiros filmes nós escolhemos porque eles trabalham com o confronto entre professor e aluno. Não é um confronto das vias de fato, pode até chegar. Conhecemos casos muito próximos de nós em que os professores são submetidos a situações vexatórias. Mas escolhemos esses dois filmes porque eles trabalham com um conflito simbólico entre professores e alunos. Muitas vezes nós vamos para a sala de aula esperando encontrar uma turma e nós não a encontramos. Nós temos uma ideia sobre a turma e quando a gente chega na sala de aula a turma é diferente. Nós, professores, criamos nossos próprios estereótipos sobre as turmas. Muitas vezes nós achamos que por termos estudado as técnicas pedagógicas, por termos estudado as teorias históricas, nós temos uma superioridade, às vezes até moral, sobre os alunos. E com isso a gente não os reconhece como sujeitos da história e da sala de aula.
que a sala de aula, ela se constrói com professor e aluno. Se não tiver aluno, não tem professor não. Então, esses 2 primeiros filmes foram escolhidos para suscitar discussão sobre a ética docente. Qual que é o papel do professor diante de uma turma multicultural, diversificada? No caso de A Onda, seria usá-la como um laboratório da história? Isso é contestado. A história é um laboratório? No caso do Entre os Muros da Escola, é um filme que trabalha com pessoas reais. Isso é muito interessante. Os alunos do filme são alunos reais de escolas francesas. Uma França multicultural. Uma França de brancos e negros, uma França de europeus e árabes, uma França de africanos, senegaleses, marfinenses. E essa sala de aula, ela choca o professor. O professor chega na sala de aula querendo impor uma ordem. Mas essa ordem, será que ela é possível? Talvez ela não seja uma ordem que está em um determinado paradigma do ensino e que já não é mais o paradigma da sociedade em que a gente vive hoje. Então, nesse sentido, a sala de aula ela questiona o professor. E por isso que a gente trouxe esses filmes, por serem filmes que tratam de casos extremos. E são nesses casos extremos, nos limites, quando a gente tensiona as forças que constroem os discursos, que surge a problematização. Depois, nos outros 2 encontros, a gente quer trabalhar com outros formatos cinematográficos, porque é muito imediato o pensamento assim, cinema, filme de longa duração. E não, o cinema ele nos proporciona várias experiências. Então, usar o curta Ilha das Flores, eu acho que, primeiro, o curta é doido demais. Quem estiver ouvindo aí, ó, manda lá no YouTube agora, ó, Ilha das Flores, pode dar o play que é muito louco. É um filme que fala sobre cadeia de consumo. Um filme que fala sobre cadeia de consumo, sobre pobreza, riqueza, sobre luxo e lixo. É um filme que fala que todos os elos de uma mesma sociedade estão conectados. Os que vão da nossa privada ao lixão. Então, numa narrativa de curta duração e que usa de recursos narrativos muito interessantes, a gente consegue problematizar e dar uma noção de conjunto de uma sociedade desigual que é a nossa. Não precisa ser uma narrativa gigantesca. O cara faz isso em 15, 20 minutos. Junto com Ilha das Flores, nós vamos exibir alguns dos filmes do projeto Vídeo nas Aldeias. Aí nós já queremos ir junto com o Vídeo nas Aldeias, também ressalta aqui os vídeos dos curtas e outros produtos audiovisuais do projeto Favela é Isso Aí. Por que a gente vai apresentar esses 2 projetos? Primeiro, porque ao falar em Vídeo nas Aldeias, a gente traz para as discussões um tema que é um tema que está dentro dos parâmetros curriculares nacionais para o ensino de história, que é a questão da história indígena. Mas, para além da história indígena, é interessante ver como esses índios, que muitas vezes nos nossos estereótipos, eles se localizam lá naquele passado do descobrimento, entre aspas, porque eles foram atacados, o Brasil, a América foi conquistada, né? A gente pensa nesses índios muitas vezes como se fossem os índios lá de 1500, do Hans Staden, os tupinambás, lá, os antropófagos. Mas esses índios, eles já estão no século XXI, depois de sofrerem uma série de ataques. E como é que eles lidam com esse século XXI? O que é ser índio no século XXI? Como é possível que esses índios manipulem tecnologias que estão ao seu alcance para difundir as suas próprias narrativas sobre as suas histórias? Então, junto com o projeto Vídeo nas Aldeias, assim, hoje em dia, os índios estão no Facebook, galera. Saca? Os índios estão no Facebook e há uma visão aí que os desmerece, eles não são mais índios, então, então o índio tem que estar pelado no meio do mato e fazendo... Será que isso não é anacronismo? Não é querer projetar para esses nossos índios do século XXI uma natureza que, primeiro, ela não existe, e segundo, ela se tratava do quê? De um modo de viver do século XVI? Então, os vídeos do projeto Vídeos na Aldeia, eles mostram índios mexendo com as câmeras muito loucas. E mais, através desses recursos, dando significados outros que não os normalmente estabelecidos pela história oficial, nacional. No caso do projeto Favela é Isso Aí, escolhemos porque é um projeto de Belo Horizonte. E nós estamos em Belo Horizonte. Nós somos professores em Belo Horizonte e região metropolitana.
Então, é uma realidade que muitos de nós confrontamos. O local de realização dos vídeos do Favela Isso Aí pode ser tranquilamente o local onde nós trabalhamos, as escolas onde nós trabalhamos. Então é interessante ver como essas narrativas que estão nas margens, elas podem ser extremamente importantes para abordar o tema da história. Por quê? Porque elas dão voz. E a história hoje em dia, ela tem se caracterizado por isso. Ela tem dado cada vez mais voz a esses grupos que antes eram silenciados. Dentre eles, os pobres das favelas, que na sua grande maioria são negros. Então é um instrumento de empoderamento e ao mesmo tempo é um recurso extremamente próximo de nós. Para não ficar aquela coisa muito solta no ar, porque uma coisa é a gente passar o filme A Onda dentro de um curso de história, dentro de uma escola mesmo. A outra coisa é a gente passar para pessoas que não têm um certo conhecimento prévio para ver esse filme. Então, lidar com essas outras realidades e não hierarquizá-las, que eu acho importante, né? Porque ficar falando assim, eles não têm um conhecimento prévio para ver esse filme, isso não faz de ninguém melhor ou pior. Né? Mas lidar com essas outras realidades, para os professores que já estão na prática e para aqueles que vão entrar na prática, é uma forma do quê? De não tomar aquele choque inicial. Porque isso acontece muito, com muitos de nós. A gente estuda, aí quando chega na sala de aula lá, fala, caraca, meu irmão, não era desse jeito que eu tinha pensado, não. É o mesmo professor do A Onda e do Entre os Muros da escola. Então, esse professor que não toma contato com essas realidades com as quais ele vai trabalhar no dia a dia, ele corre esse risco de chegar na sala de aula se achando superior. E ele não é. Professor nenhum é superior aos seus alunos. Na verdade, ele não existe sem os seus alunos. Então, esses vídeos, esses curtas-metragens, têm esse objetivo de sensibilizar vocês, futuros professores, a essa visão, para essa visão mais alargada da sala de aula, democrática efetivamente, que não se funda em uma autoridade vazia, baseada no que em saberes que estão em constante transformação. E antes de partir aqui já para as considerações finais, a gente tem só mais duas perguntas para você. Manda! A primeira é, já que a gente está falando de cinema, eu queria perguntar se você é do time do Capitão ou do time do Homem de Ferro. Eu não saco essa onda aí desses desenhos animados não, cara. Eu sou de outra época, eu sou da época do Pernalonga, do Pica-Pau, eu sou da época dos grandes filhas da puta dos desenhos animados, saca? Eu não gostava de ver esse negócio de Cavaleiro do Zodíaco, esses negócios aí, eu não gostava dessa onda não, porque eu gostava mais dos desenhos que o protagonista, ele era desgraçado, saca? Então assim, Tom e Jerry, o Papaléguas. Porra, Papaléguas era um grande filho da puta, doido demais. O Pica-Pau. O Pica-Pau é o grão-mestre da canalice. E vocês que são canalhas, vocês poderiam adotar o Pica-Pau como um mascote de vocês. Ele é um grande canalha, meu. Então, assim, eu não sou da época desses desenhos, assim, sabe? Dessas animações muito loucas. Mas se eu pudesse citar uma delas, eu citaria o Pica-Pau. Pica-Pau, pra mim, é o grande filho da puta da história. Ainda falando, citou aí das animações, você acha que as animações hoje estão crescendo muito, vem crescendo e cada dia cresce mais? Tem até o estúdio Ghibli, estúdio japonês, que faz filmes fantásticos, né? Tem a Princesa Mononoke, tem a Viagem de Chihiro e recentemente lançou a Tartaruga Vermelha, que ainda não tem data de estreia aqui no Brasil, mas parece ser muito bom. Você acredita também que essas animações podem ser trabalhadas dentro de sala da mesma forma que os filmes produzidos? Claro, mas é claro, com certeza. E é interessante que quando a gente fala em animação, geralmente a gente pensa em Toy Story, né? As animações lançadas pelos grandes estúdios. Mas o filme de animação não se resume aos grandes estúdios. Muito pelo contrário, eu acho que se produz muito mais em termos de animação fora dos grandes estúdios do que dentro deles. Então, além da animação ela fazer parte de tudo isso que a gente está falando aqui, então não há uma distinção nesse sentido entre cinema e cinema de animação. Cinema de animação é cinema, como curta-metragem é cinema, como o vídeo do YouTube é cinema, que você produziu com o seu smartphone, sabe? É cinema. É o uso da tecnologia audiovisual para o quê? Realizar, difundir uma narrativa. Então, eu não diferencio.
Mas a animação, o interessante da animação é que ela permite entrar dentro de uma esfera do onírico, do supra-real, de uma forma muito louca. Ela permite a gente subverter a materialidade humana dentro do cinema. Que é muito louco pensar nisso. O cinema, a princípio, ele precisa de pessoas, alguém filmando e alguém atuando. Com a animação, não necessariamente. Você precisa de alguém, de pessoas programando. Mas não precisa de pessoas atuando. Então também é interessante pensar a animação por esse viés. A animação ela pode ser até um ponto positivo para atrair a atenção quando esse trabalho de filmes é aplicado numa turma, né, mais voltado a um público mais infantil. Né? Hoje em dia que o pessoal fica pirando aí nessas ondas de mangá, caçando Pokémon lá na Praça da Liberdade, andando em bandos de um lado para o outro, né? Essa geração que cresceu vendo muito mangá, ela está mais próxima da animação do que, por exemplo, a minha geração. Eu até cresci vendo o desenho animado, mas a minha geração, é difícil até falar em geração, né? Mas eu sou uma pessoa menos próxima do cinema de animação. Mas, por exemplo, eu tenho amigos, parentes mais novos que são assim, extremamente ligados. E é interessante também a ligação do cinema de animação com os quadrinhos. Né? O cinema de animação, na sua interseção com os quadrinhos, eu acho que eles conseguem captar muito a atenção dos alunos mais jovens. E agora, para finalizar, você citou aí o Pica-Pau grande, quanto o símbolo da canalice aí das animações. Doido demais. A gente queria, fugindo até do assunto um pouco de cinema, agora eu queria que você explicasse para o nosso público ouvinte o significado dos canalhas na história. A gente queria aproveitar a presença aqui do Canalha Mor. Olha só, os caras estão querendo me conferir uma aura de criador. O grande canalha? Não. Se vocês querem atribuir a propriedade intelectual desse nobre grupo aqui, vocês devem se referir ao Robert Darnton. Esse grupo de canalhas aqui, ele que é muito maior, né? Não são só 4 canalhas aqui na UniBH e nem no departamento de História, né? São muitos canalhas. A ideia de canalha surgiu quando a gente estava fazendo a disciplina de História Contemporânea 1, lendo o texto do Robert Darnton, Boemia Literária, Boemia Literária e Revolução. Boemia Literária e Revolução, em que falava-se do autoiluminismo e dos canalhas, que eram aqueles que tinham acesso à escolaridade, à leitura, ao uso da razão, mas quando chegavam em Paris para tentar lançar-se na sociedade, valendo-se do próprio talento, eles tinham uma série de barreiras hierárquicas que ainda diziam respeito à sociedade do antigo regime. E se fala que a Revolução Francesa é tributária do iluminismo, de Voltaire, de Rousseau, quando na verdade esses iluministas eles eram expoentes de um auto-iluminismo. Eles frequentavam os salões, eles bombavam no camarote, sabe? Eles ficavam lá nas festas, lá com champanhe, piscando e tudo mais, enquanto os canalhas da sociedade, que tinham acesso também à razão, eles não podiam desfrutar desse champanhe piscando. Então eles se refugiavam em outros recintos, né? Recintos não tão nobres, né? Um pouco mais malditos, chamados rendezvous, né? Eles se entregavam aos prazeres da carne, do álcool. E foi nesse ambiente que foi semeado o espírito da revolução. Então esses canalhas que ocupam o submundo da sociedade, eles confabulam. Eles disseminam interpretações, eles conquistam corações e mentes via podcasts. Então a ideia de canalhas, eu acho que surgiu disso, né? Daquela galera que é intelectualizada, que tem leituras, mas que também não está bombando no camarote, afinal de contas ele formou em história. Então não está bombando no camarote, mas tem um poder, tem o poder da palavra, tem o poder da argumentação, tem o poder de defender essas ideias em praça pública e não nos grandes salões. Então acredito que quando vocês criaram o grupo, eu vi lá, Canalhas Cast, aí eu falei, primeiro, olha que responsabilidade, velho. Os caras estão adotando o nome aí, tudo, ó, doido demais, né? E segundo, eu fiz essa associação. Quando eu vi, eu fiz essa associação. Que vocês estão buscando, com as ferramentas que vocês têm,
difundir interpretações, várias, às vezes conflitantes, que é o verdadeiro sentido da história, né? Então, acho que o nome foi muito bem escolhido, porque além de vocês serem realmente grandes canalhas, vocês estão fazendo algo que está nessa tradição altamente canalística, que é mobilizar meios de comunicação, entre aspas, malditos, não oficiais, transgressores como a internet e utilizá-los para quê? Para difundir interpretações. Então, acho que esses canais aqui estão de parabéns, e vocês que estão ouvindo aí, se liga na onda dos canalhas aí, que eles botam para quebrar, né? Então, por exemplo, tem aqui do meu lado ele, compadre Washington, que é um grande canalha, né? Maninha, fala maninha, olha aqui, Temos aqui o grande Homem-Aranha, Fabrício Spider, né? Temos aqui o grande, o garboso, o pavão misterioso, Everton, né? E temos aqui o grande demonão, recuperando as tradições imperiais de Dom Pedro I, com as suas costeletas, misturado com a barba de System of a Down. Então, assim, acho que é uma galera massa. Esse podcast é super legal, esse tom descontraído, porque muitas vezes a história parece um assunto muito complicado, e a história não é complicada se a gente quiser fazê-la simples, e vocês fazem a história simples. Então, estão de parabéns demais, e é isso aí. Muito obrigado, Raul, aqui pela sua presença, né, sua entrevista aqui pra gente. Eu quero lembrar aqui só uma coisinha que o Everton falou no primeiro programa, e que depois dessa explicação também é importante lembrar, né, para as pessoas não confundirem canalhas com calhorda. Não, há uma diferença muito grande entre canalha e calhorda, né? O calhorda é aquele que não vale nada, no canalha ainda vale um pouquinho. Sabe? Então você pode, por exemplo, substituir calhorda por patife também. Patife é legal também. Então não usem canalha da forma errada. E escutem a música do Walter Franco, Canalha, também. É uma indicação. Isso aí. Então vamos aqui, né, para as considerações finais. Deu para ver aí como o cinema pode ser levado para a sala de aula, né? A importância primeiro da discussão sobre o filme, né, e também, como você falou, de como esses filmes podem dar voz às pessoas. É importante também que a gente ouviu bastante, discutimos bastante aqui, essa relação de como o tempo influi no produto do filme, né? Como que essas relações que estão por trás, né, o jogo de câmera, as partes mais técnicas, a questão até do... Cara, realmente é importante estar atento àquilo que vem por trás. Sem dúvida. Eu acho que você tem toda a razão. É importante ter atenção ao que vem por trás do filme. Claro. É interessante essa questão das leituras mesmo, né? As nossas visões sobre os filmes também. A gente pode tirar mensagens dos filmes que às vezes não está ali tão explícito, né? Então, até para o professor, porque às vezes aqui a gente teve algumas referências que o Raul trouxe, mas você também vendo às vezes algum filme aí, a gente pode estar percebendo algumas questões que podemos levar para as escolas, né, para os nossos alunos. E para finalizar, a gente quer pedir aí para vocês curtirem a nossa página no Facebook, se inscreverem no nosso canal no YouTube, e se tiverem alguma crítica, sugestão ou piadinha, mandar pra gente no e-mail canalhascast@gmail.com. E manda nudes também, por favor. Sem deixar de esquecer que esse podcast ele vai estar sendo disponibilizado por download e também vai estar sendo postado pelo YouTube. Isso aí, Canalhascast. Aqui nós não fazemos papel de ingênuos.